Lá na São Marcos, né? Na São Marcos. Qual foi a primeira formação? Paulo? Querigma, correto? Como foi falado, o querigma é o primeiro anúncio. O anúncio que os apóstolos fizeram, correto? Então vamos lá. Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus em Lucas, capítulo 5, no versículo 1, do 1 ao 11. Amém? Todos? Misericórdia. Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 11. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E sentado, ensinava da barca ao povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa de tua palavra lançarei a rede. Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se desrompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da festa que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Nesse momento, eu queria propor a vocês que fechassem os seus olhos e de coração aberto, né? Como a gente já pediu o Espírito Santo no início dessas formações, um coração aberto, cheio do Espírito Santo, pudessem acolher essa palavra de Deus nesse dia. Doravante, não serei mais pescadores de peixe, sereis pescadores de homens. E atento à palavra de Jesus, quando ele pede, que ele dá essa instrução a Pedro, lançai a rede. Pedro fala: Mas Senhor, mestre, trabalhamos a noite inteira e não conseguimos pescar nada. Mas obediente à tua palavra, lançarei as redes. Dando continuidade à nossa dinâmica, né? Início dessa formação. Como a Suzana falou, a Suzana pode vir bem certeiros, né, do que foi dito. Já há quase 40 anos a igreja, os papas vêm pedindo essa formação, uma formação mais completa aos futuros casais. Percebemos que o sacramento de serviço, né, que é o matrimônio, e a ordenação estão lado ao lado. E assim como um padre recebe uma formação, né, muito grande, muito longa, muito extensa, mas que é necessária, precisamos dar a esses casais o que é necessário. E a igreja, né, que hoje, na voz do Papa, que
que é a voz do Cristo hoje, aquele que obedeceu ao Cristo, né? Pedro jogou as redes, precisamos ser obedientes, ouvir e sair um pouquinho da nossa zona de conforto, sair um pouquinho dos nossos costumes e obedecer aquilo que o Papa nos pede. E com o coração cheio, porque hoje recebemos essa missão. Se você recebeu a missão no passado, se você acolheu a missão, glória a Deus. Mas hoje, o próprio Cristo vem aos teus ouvidos te chamar, lançar as redes, porque já não és mais pescadores de peixe, mas sim de homens. E como Cristo falou naquela cruz, tenho sede, que nós tenhamos sede de apresentar novos pescadores a essa igreja, arrebanhar o máximo possível de ovelhas perdidas para esse pastor e trazer o máximo, nem que isso tenha que sangrar a nossa carne, que precisamos fazer os nossos esforços de deixar a nossa família um pouquinho, de largar os nossos desejos, as nossas vontades, sair do mundo, largar o mundo de vez. Eu vou para o churrasco, eu vou para uma praia, mas não. Hoje eu resolvi estar aqui, ouvindo a voz do meu pastor. E que essa música possa tocar no coração de vocês como uma flecha e um chamado de Deus, te colocando de pé. Uma coisa também que eu vou compartilhar com vocês, que eu aprendi, que Deus, que Cristo, nas suas pregações, nas suas formações, ele falava muito sobre agricultura, mas o incrível é que ele chamou pescadores. Mas por que isso? Ele fala da colheita, do semeador, mas ele chamou pescadores, gente. A diferença entre o pescador e o agricultor é a seguinte: todo dia pela manhã o agricultor levanta, pega as suas coisas e segue o mesmo caminho, o mesmo trajeto até o plantio, até a horta, até onde ele vai semear as sementes. E a mesma coisa se repete dia após dia. O pescador não. O pescador não. Hoje o mar está tranquilo, está sereno, mas amanhã pode vir grandes ondas, grandes tempestades, mas ele vai estar lá. O pescador, ele se adapta às ondas que vêm, às dificuldades que vêm, às novas aventuras. E precisamos ser assim, sedento, para destravar os mares que vão vir, e fortalecidos no Senhor, com muita coragem e muita fé, seguimos avante. Então escutem essa canção e permita que o Senhor levante em ti pescadores de homens. Sei que não
te amo de todo o meu coração. Não vou te negar, vou cuidar de você. Vou falar sem medo da tua alma que eu encontrar. Vou remar pra dentro desse mar. Quem sabe cantar? Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou encher-la de almas no reino de Deus. Senhor, mais uma vez, eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, onde o Senhor me mandar, certo de que vou encher-la de almas para o reino de Deus, de almas no reino de Deus. Amém? Deus é maravilhoso, né? Então, hoje nós viemos falar para vocês sobre cada homenagem para os casais. Aquele que todo mundo conhece sobre o EBVM, o EBVM por acolhimento. E esse novo modelo, é um modelo que já vem sendo pedido pela igreja, pelos papas, pelo Papa João Paulo II. Pelo que a senhora falou, já tem quase 40 anos, desde 1968 que ele já vem fazendo esse pedido, e já tem documento da CNBB, de 1978, se eu não me engano. E como aconteceu aqui na nossa paróquia, a nossa pastoral familiar passou por uma renovação. Então começamos do zero. E o padre Jones, que hoje está na Montserrat, o padre de Montserrat, na cidade de Montserrat, ele trouxe esse modelo para nós, claro, orientado pela Eric, mas ele apresentou esse modelo para nós. E eu vou confessar para vocês, eu só conheço esse modelo. Eu não conheço outro modelo. A gente pesquisamos, estudamos o máximo para mostrar para vocês o outro também, mas eu falo com propriedade sobre esse, porque eu só conheci esse. Então assim, a gente foi se adaptando da melhor forma possível, e hoje aqui na nossa paróquia funciona muito bem. Colhemos muitos frutos desse modelo de EBVM por acolhimento. Tá bom? Alguém faz o uso desse livro em alguma paróquia? Não? Pode ajudar no botão? Então, esse livro, ele é pedido pelo Papa Francisco que a gente faça o primeiro dessa forma, que é acompanhado para os casais, de forma que a gente pegue o mais antecedência possível, porque é muito
esse tempo de antecedência, assim como a Suzana falou que aquele casal desistiu, é o tempo necessário para o discernimento do casal. Porque muitas das vezes eles chegam aqui, né, faltando um pouco tempo para o casamento, para o matrimônio, e eles não têm esse discernimento. A festa já está paga, quando que eles vão desistir? Não desistem. Eles levam à frente um matrimônio e chegam a 1 mês, 2 meses, 3 meses, desistem, largam tudo. Aí aquela joia que a gente apresentou aqui, que é o sacramento, acabou. E acaba se tornando uma condenação para aquele casal. Então é preciso esse tempo de discernimento. E então essa antecedência na inscrição é muito importante. A gente também fala sobre a flexibilidade, né? Como vocês veem com o Rafa. A gente está com o Rafa em todos os lugares, em todos os encontros, não só o Rafa, que é o mais velho. Então a gente fala para a família, né? Então essa questão de eu tenho filhos, eu não vou deixar, ou eu vou levar, não tem problema. A gente passa por isso, porque o Rafa está sempre em todos os encontros com a gente. Inclusive a gente começou tem 1 ano e meio, pelo menos, né? Então perto do Rafa ter nascido, e as turmas, né? Conforme a gente foi acompanhando, eles acompanharam o crescimento do Rafa, né? O Rafa chorando, gatinhando, né? Então isso, a gente está no ambiente familiar, e a gente vai falar essa questão do local, que é pedido que isso seja feito na casa do casal coordenador, ou do líder que está à frente desse curso, né? Mas se não for possível, ele pode ser realizado também na paróquia. A gente também já fez algumas vezes ali na paróquia. Mas é importante que seja um ambiente acolhedor e que a gente tenha essa flexibilidade. Como a Suzana falaram, são 10 encontros. Aqui na paróquia a gente faz um encontro por semana, ou dependendo da disponibilidade do casal, 2 vezes por semana. Mas eles, por exemplo, preparam durante um ano, né? Eles ficam ali 10 meses, um ano preparando esses casais. O maior tempo possível que a gente acompanha esses casais é o ideal, porque a gente dá uma formação para eles, né, da liturgia, mas depois a gente continua conversando com esses casais. Se for um casal que mais cedo na paróquia, a gente vai convidá-los para participar da missa. A gente vai chamar eles, por exemplo, a gente teve na época da festa junina, então vai trabalhar na barraca da pastoral familiar. A gente vai inserir esses casais dentro da nossa comunidade, também dentro da pastoral familiar. A gente tem um número, tá? De, normalmente, como vocês fazem no curso do EPVM, né? Se for no final de semana, se for mais no final de semana, normalmente a gente faz por grupo grande. E esse método é para até 6 casais, justamente para a gente poder, de forma individual, acolher, dar atenção a eles. E não ser um grupo de 40, 50, 60 casais, é um número reduzido. E caso tenham várias inscrições, né? Por exemplo, a gente tem 12 inscritos, com 2 casais coordenadores. Abre uma turma, como a gente está acontecendo hoje. Eu, o Jorge e a Bárbara e o Marcos estamos à frente de uma turma e a Paulina e a Érica à frente de outra turma. Esse aqui está melhor, gostei mais desse. Então, gente, essa parte do contato com os secretários é muito importante, tá? Esse sincronismo. E assim, o nosso objetivo também, né, à frente do pré-matrimonial, junto com a Cláudia e o Pedro, é de criar uma agenda, né, que a gente consiga atender a todos. Essa semana está tendo a PVM aqui na Divina, mas daqui a 1 mês vai ter na São Marcos. E assim a gente vai se adaptando. Vai ser algo difícil? Vai ser algo difícil. Mas não é impossível, gente. Não é impossível. A gente precisa ter um local para os encontros, né? Como a Jéssica falou, é a casa do casal, né? Ou pode ser na paróquia. O importante é que a gente crie esse ambiente acolhedor. Um cafezinho, um biscoito, né? Que consiga atrair esses casais, mostrar para eles que aqui dentro nós somos muito felizes.
passamos por dificuldades, mas mostrar para eles esse amor que a gente carrega. Assim como São Francisco fala, né? Se for preciso, usem palavras, mas testemunhemos com a nossa vida, evangelizamos com a nossa vida. E aí, né, o livro pede para que a gente coloque uma imagem de São da Sagrada Família, né? E crie esse ambiente. E aí, em relação à estrutura, né? São 10 encontros. Normalmente a gente explica isso antes. A gente faz uma entrevista antes com os noivos, para conhecer o histórico dos noivos, se eles são católicos, se eles são batizados, quanto tempo eles têm de namoro. Tudo isso é importante para que o casal que está à frente, né, dessa formação conheça a particularidade de cada casal. E por isso entra essa flexibilidade. Tem paróquia que normalmente vai fazer os encontros aos finais de semana. Aqui, pra gente faz dia de semana. E aí a gente explica que são 10 encontros e eles têm duração média de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, a gente fala mais. E eles funcionam da seguinte maneira: não é palestra, tá? Não tem um casal formador que vai chegar e vai falar sobre harmonia conjugal. O livro ele é todo lido. São 6, por isso que são até 6 casais, porque são 6 leitores. Então a gente faz uma roda, não é sistema igual aqui, a gente está falando e vocês ouvindo. É uma roda e aí cada casal faz uma leitura. E aí, no meio dessas leituras, tem a partilha. Então, cada casal vai fazer ou os casais, né, vão fazer uma partilha sobre aquilo. Tá bom. Voltei para esse. Então, os casais que estão fazendo e os casais coordenadores vão fazer uma partilha sobre aquele tema. Por exemplo, a gente vai falar sobre a educação dos filhos. E aí vai ter lá uma perguntinha, algo que motive esses casais a falarem sobre isso. Então isso é muito interessante, porque a gente entra no lar daquela família, mesmo que ele não tenha filhos ainda. E no finalzinho, e o nosso doutor também falaram, é que cada final de encontro tem um dever de casa, que justamente para quando eles voltarem para casa, eles terem aquele tempo para refletir e fazer o dever de casa em cima daquilo. E no próximo encontro, a gente vai partilhar para ver se alguém teve uma dúvida. A estrutura é basicamente essa. Como a gente falou, a gente não conhece, né? A gente estudou um pouco sobre as outras maneiras de se fazer, mas sinceramente a gente acha essa muito fácil. A estrutura dela é uma estrutura mais simples, você não tem um dia inteiro dividido, né, para organizar, é algo mais formal e mais acolhedor também. A gente não cumpre uma carga horária, tá? É solicitado que seja uma carga horária no mínimo de 10 horas, né? Vocês devem saber disso, mas a gente não se prende a isso. O casal ele partilha, a gente partilha conforme o Espírito Santo vai entendendo. E o engraçado sobre essa parte da carga horária, quando a gente vai lendo o livro, porque o livro ele vai nos orientando, né? É uma linha que a gente vai seguir. E ele fala, né, que os nossos encontros irão durar entre 1 hora e meia a 1 hora e 45 minutos. Mas, quando a gente está com um casal ali, ele fez o nosso primeiro BVL, que hoje ele faz parte da pastoral familiar, e eles são provas disso. E assim que iniciou, eu falei para eles, fiquem bem à vontade para partilhar e falar o que vocês precisam. Não se prenda a isso que o livro está falando. Os nossos encontros, gente, passavam às 10 horas da noite, 10h30. Tinha dia de eu sair da casa do nosso coordenador lá, 11h30 da noite, porque a gente concluía e ainda ia partilhar com eles, às vezes a gente fazia um lanche, mas assim, cada grupo tem a sua particularidade, tá? Isso é porque a gente faz à noite, dia de semana. Mas vocês vão se adaptar à realidade de cada um. O que eu estou falando para vocês é que o Espírito Santo ele vai nos conduzir de uma forma que o que a gente faz, né, para cumprir o que o livro pede, as coisas vão fluindo, vão crescendo e eles vão tendo essa vivência e experiência de Cristo. O que eu falei para vocês, perguntei qual foi a primeira formação, porque é o querigma. E quando a gente se encontra com eles, né, a gente apresenta isso. Porque é muito difícil, eu sempre falo isso para a nossa pastoral, é muito difícil você apresentar a catequese da igreja sem apresentar o querigma, sem apresentar o amor de Deus. Porque a catequese, ela vem, bem ou mal, apresentar as nossas cruzes, as nossas... que a gente precisa se desprender do mundo. A
A igreja veio impor algumas, né, regras que ela conheceu a verdade, né, e veio nos apresentar, que é a catequese da igreja, para a nossa santificação. Mas como eu, uma pessoa do mundo, vou viver essa catequese sem conhecer o Cristo, sem conhecer o amor de Deus? Não tem como, gente. Não tem como. Então, quando eles chegam nos cursos aqui, que eles recebem essa doutrina catequética, mas não conhecem o Cristo, eles simplesmente entram por um ouvido, saem por outro e vão embora. E a gente continua trazendo casais mal formados para receber o sacramento. Mas por esse método, não é que esse método seja o melhor. O que eu estou falando é porque a gente tem mais tempo para trabalhar. A gente tem mais tempo com aqueles casais. Bem ou mal, a gente tem 3 meses trabalhando. Sem pressa, tranquilo. A gente vai evangelizando com eles aos poucos. Até hoje a gente tem todos os grupos no WhatsApp, do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto. A gente se comunica com eles até hoje. Inclusive, um casal que só entrou para a BVM, vai casar amanhã. Ele fez o curso, né, o catecumenado, só por fazer, porque eu convidei. E ele vai casar amanhã aqui na palavra. E se cria um laço tão bonito entre eles, que o que não ia casar vai casar também. E ele são padrinhos. E assim, não é uma vez só não, existem vários exemplos disso. Então, esse método é um método que a gente, né, vive mais essa realidade na catequese para eles. E a gente tem mais a oportunidade de apresentar o amor de Deus, esse amor de cruz, esse amor que Cristo nos pede para que nós tenhamos com o nosso cônjuge. Uma coisa importante é a gente, como vocês fazem, na hora que vocês vão preparar a palestra, a gente também deve ler antes, né? A gente já está fazendo sexto, a gente vê que já decorou, né? Mas a gente sempre lê antes aquilo que vai ser falado sobre aquele tema. Porque para não ter surpresas, né? A gente não sabe tudo, então se a gente tem alguma dúvida, a gente pergunta antes, estuda antes, sempre leva a palavra, sempre leva o catecismo, para poder, e a gente fala em nome da igreja, né? Então a gente não fala a nossa opinião, em nome da igreja, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E outra coisa, nesse vídeo que vocês compraram, que é o que ele está falando na implementação do pré-matrimonial, vocês vão ver que eles vão falar em relação à presença dos noivos, tá? Aqui na nossa paróquia, a gente adotou a seguinte maneira: a presença é obrigatória nos 10 encontros, tá? Isso aí não é o livro que está falando, ele não deu para vocês e fala assim, tem que ser dessa forma, ele deixa livre, mas ele pede que seja feito o segmento, né, de cada casal que vai estar à frente disso. Então aqui, lá na entrevista que eu falei com vocês, a gente explica sobre os 10 encontros, falando que os 10 encontros são obrigatórios. Jéssica, mas se acontecer um imprevisto, a gente diz nada, tá? Então vamos lá, aqui a gente normalmente faz as terças-feiras, toda terça-feira, durante o mês de janeiro, fevereiro e março tem a PVM, então os casais, e a gente já sabe que as terças-feiras estão com compromisso. Aconteceu um imprevisto no dia, passei mal, e já aconteceu isso com a gente, não ficou doente, mas ficou doente nesse dia, passou mal, e era assim, o casal tá aqui, que aconteceu isso, tá? Débora e o Rafael. E a gente marcou em cima na hora, era 7 horas da noite, eu estava muito mal, eu falei, gente, vou precisar cancelar, serve para a gente que está à frente e para os casais, qualquer imprevisto que tiver, se possível avisar com antecedência, mas por que a gente faz esse cancelamento da reunião? Porque senão pode afrouxar. Aí o casal fala assim, hoje está chovendo, aí hoje eu prefiro ali, hoje eu estou ali, hoje eu vou fazer remoto, hoje eu vou fazer online, hoje eu não vou, aí o casal faz o ponto 1, não faz o 2, faz o 3 e ele acabou com o se perde, tá? Mas mais uma vez eu exemplo, foi algo que a gente já adotou na nossa paróquia, não é algo que não é existente. E por fim, falando sobre o livro, a gente faz esses 10 encontros mais a missa dos noivos, tá? Ele não está incluído no curso como normalmente é feito. Você faz sábado, domingo e termina com a missa. Quando a gente está chegando lá no 9º encontro, 10º encontro, a gente fala dos casais e marca junto com o padre a missa para apresentar os noivos à comunidade. E a gente faz a missa dos noivos, marca uma confraternização no mesmo dia e chama a família dos noivos, né? Os pais, enfim, quem eles quiserem chamar, e a gente faz uma
aqui a gente também tem uma característica. E a gente quer certificar isso durante a missa. A gente tem um costume de fazer aqui também da seguinte forma. Quando eu e a Jéssica recebemos esse curso, porque primeiro a gente recebe, a gente faz junto com os casais, para depois passar. Quando nós recebemos, a gente recebeu junto, quem passou foi o amigo e a Joyce, que são os nossos coordenadores da paróquia. Eles passaram para a gente com mais 3 casais. E depois nós recebemos mais uma turma. E junto com a gente colocou o Ari com a Tayane. Então, sempre que a gente abrimos uma turma, a gente coloca o casal que vai estar na frente coordenando, mais um casal da pastoral familiar. Mesmo que seja do pós, como hoje está acontecendo com o Márcio e a Bárbara, porque assim não fica pesado para a pastoral. A gente consegue fazer um número maior de reuniões, e não fica pesado para ninguém. A nossa paróquia tem quantos casais? 18? Na pastoral? 18? Nós temos 18 casais. Se cada um abrisse uma turma, são 18 turmas de EPV. Não acontece isso ainda. Tá? A gente tem um ano de pastoral, estamos caminhando ainda, mas é um objetivo. Um objetivo também, ao invés dos noivos virem aqui fazer com 1 ano, 6 meses de antecedência, se façam bem antes, para que quando a gente chegue nessa etapa imediata, a gente possa fazer um retiro, fazer um momento, porque o livro tem materiais que dá outras formações para a gente trabalhar com eles. Só que assim, é uma realidade ainda que a gente está buscando. Por quê? Porque os casais têm o costume de chegar aqui com 6 meses de antecedência, muito próximo do matrimônio. Então é uma coisa que a gente precisa trabalhar também. Basicamente a diferença, como a Simone também falaram, é essa questão da atenção que a gente consegue dar para os casais, é uma atenção melhor, é um tempo de qualidade com eles. A Ellen sempre fala isso para a gente, que é a diferença entre você ir para o restaurante e você ir para o fast food. Ele gosta de falar isso. A questão do fast food, a comida rápida, onde você chega, pega seu lanche e sai. É gostoso, mas é uma comida rápida, sabe? Um hambúrguer, uma batata frita. É diferente do restaurante, você senta no restaurante, aí vem aquela entrada, uma saladinha, daqui a pouco vem o prato principal, ainda vem a sobremesa, e você passa 2, 3 horas no restaurante e não sente o tempo passar. Então, assim, esse categorizado, ele é isso. É algo gostoso que a gente gosta muito, tá? A gente fala muito amor. E a gente, como a gente falou, a gente não conhecia. Na época que a gente fez o curso de noivos, foi como as outras falaram. Foi algo bem. Foi comigo. E então, quando a gente conheceu esse método, a gente realmente ficou apaixonado. A gente gostou muito, a gente gosta muito de trabalhar com os casais. E como a gente disse, a gente não conhece ainda o método que vocês estão fazendo, mas a gente estudou. Sinceramente, eu achei muito mais trabalho. Demanda, acho que um tempo inclusive até maior, e pode ser que assuste essa questão no primeiro momento que a gente pensa assim, mas será que o casal vai querer se comprometer, ir 10 vezes em tal lugar, 10 vezes na paróquia? Mas assim, e qual é a realidade? O que a gente quer para esses casais? Eles querem só um certificado? Eles querem só um certificado para casar, um papel para chegar lá e apresentar? Ou eles querem comer no restaurante? Aí ele falando uma salada colorida? Então a gente tem que pensar nisso. A gente também achou que poderia dar certo, mas a gente está indo. Sexta TVN, a maioria dos casais entraram na paróquia, entraram na pastoral. Estão aqui também para dar um testemunho, a gente vai chamar eles para falar rapidinho, para comemorar. E eles vão falar essa coisa. outra coisa. Uma perguntinha. Quem aqui faz formação para o curso de noivo, para o antigo? Quem aqui fala? Vocês falam ou Alguém vocês chamam alguém? Ou vocês convidam alguém? A gente convida alguém, né? Muitas das vezes a gente não tem dom para a palavra. De estar aqui à frente, né? Eu não tenho. Então todo curso
Eu não Então, tenho. todo curso de número vocês têm que procurar alguém de fora para falar sobre todos os temas. Esse método não. Sim, a Paula está falando que na São Marcos são praticamente todos os paroquianos, né? São a equipe que faz a formação, não é isso? Sim, mas... Sim. Mas essa é a realidade da sua paróquia, né? É a realidade da São Marcos. Aqui também, se eu não me engano, a maioria, inclusive quando a gente aparece alguém, né, na correria, a gente precisa dar esse curso, esse catecumenato, a gente convoca alguns paroquianos que a gente sabe que tem essa formação, para passar essa formação rápida para eles. Entendeu? Aí a gente entra nessa questão assim, mas se um casal chegar na minha paróquia com um mês de antecedência, o que eu faço? Primeira coisa, tudo que eu estou falando aqui eu perguntei para a Érica, e aí, da onde está vindo esse casal? O casal está vindo procurar um curso na Divina, mas ele vai casar lá na Tijuca. Por que na Divina vai fazer o curso lá na Tijuca então? O que a paróquia da Tijuca falou para ele? O casal ele é da Monserrat, vai casar na Monserrat e está procurando na Divina. Na Monserrat ainda não tem, não sei. Mas por que ele está vindo procurar a gente por mês de antecedência? Quando a gente fala que é muito importante esse alinhamento com a secretária, é isso. Será que esse casal marcou esse casamento só por mês de antecedência? Pode acontecer? Pode. Principalmente aquele casal que já está junto há mais tempo, né? Já vive mais de um mês. Sim, pode acontecer. A gente teve um caso aqui de um casal que foi um pouco rápido, a gente talvez. Não foi o Natal, 45 dias. Mas foi feito a viver por acolhimento com ele, 45 dias. Mas não foi feito rápido, né? Foi feito, foi por livre. A gente teve também um casal que essa parte que a gente fala de você ser maleável, né? Um casal que procurou a gente no ano passado, ele trabalha embarcado, então ele está 30 dias no Rio, 30 dias fora. Como é que um casal desse faz o curso? A gente chamou de um intensivo com eles. Ao invés de a gente fazer uma vez por semana, a gente estava fazendo 3 a 4 vezes por semana com eles, e a gente deu o conteúdo inteiro para eles, acolhemos eles, mas foi feito dessa forma, não foi feito dessa rápido. Não é o ideal, vou falar para vocês, é cansativo pra caramba. O ideal é que todas as paróquias consigam fazer o mesmo método, que a gente fale na mesma língua, porque não vai acontecer de quando a gente entra de casa. Mas como é que eu curso aí? São 10 dias, tal, não, eu vou lá na paróquia do lado, que ali eu faço uma roda. Isso é muito triste. Se todos nós fizermos do mesmo jeito, essa pessoa, que com certeza não é um paroquiano, porque se for um paroquiano, a gente vai conversar com o padre, a gente vai ver a orientação dele e vai fazer de uma forma específica para esse casal, mas a gente não vai pegar esse casal que estão com o casal lá na igreja bonita, lá de longe, e chegando para casar por uma semana fazendo um casamento. Mas a gente fez todos os dias. No final, 30 embarcado, e 30 por terra. E quando a gente por terra, a gente aproveitou e passou a formação para eles. Mas assim, a gente precisa entender é que é a realidade de cada paróquia. Tá? A gente prefere fazer assim, uma vez na semana. Né? Mas pelo que a Suzana pode falar, eles fazem acompanhar até com mais tempo de antecedência, eles acompanham por mês, né? Uma vez por mês, porque eles demoram um ano para fazer isso. Então assim, a gente, uma vez por semana, a gente leva 3 meses. Mas vocês podem se adaptar do jeito de vocês, tá? No final, um dia, um sábado, entendeu? Por semana, ou um sábado e um domingo, e assim vocês vão concluindo. Mas é o que dá para vocês fazerem. Vamos supor, a Cláudia e o Pedro trabalham, mas à noite eles chegam cedo e preferem fazer, né? Como o caso do amigo. Eles chegam 6, 7 horas, estão chegando em casa e a gente marcava 7h30 na casa deles. Entendeu? Então assim, é flexível, gente. É a facilidade.
E voltando ao que eu estava perguntando, né? Eu sou formador, eu sei fazer uma palestra. Não sei fazer. Esse método, ele nos permite que que não tenho o nome da palavra de ficar com o microfone lá na frente falando, sente num círculo com os casais. E ali a gente vai lendo e partilhando com eles as nossas experiências. Entendeu? O que eu já vivi, o que eu já sofri, como é que a gente educa os nossos filhos, como ensina a igreja essa educação, a parte da sexualidade, isso é muito importante. O nosso pároco faz sempre questão de estar em uma das formações, uma das formações ele está presente com a gente para conhecer os casais, para acolher os casais, para tirar as dúvidas dos casais. Então, assim, é um método muito completo. Alguém tem alguma dúvida? Falado anteriormente no grupo, a Dani, que a gente queria marcar uma reunião, com todo mundo que fosse da PVM, depois que acabasse essas formações, do vicariato, para a gente poder se reunir e falar somente sobre isso. A gente também está à disposição para quando vocês quiserem, a gente gostaria muito que vocês implementassem, então a gente fica à disposição para as paróquias que quiserem ajuda, a gente ajuda no que for possível, e a gente também, depois que acabar essas formações, a gente vai marcar uma reunião somente para tirar essas dúvidas, conversar, botar, ver aonde cada um tem uma dificuldade, o jeito que cada um faz. Sabe o que eu queria falar para esse casal? Foi lindo eles explicarem e eles colocarem para a gente, até sem nenhuma intenção, mas muitos de vocês devem ter captado que eu senti no meu coração a fidelidade ao plano do Papa Francisco. Eles não abrem mão. A pessoa embarcada dá um jeito. Aquele que chegou com 45 dias, se é gravidez, se vai morar em outro país, a situação que for, eles não abrem mão, eles dão um jeito. Eles dão um jeito até de palestrar com o filho no braço. Belo exemplo, gente. Vamos abrir os nossos corações para olhar a família de uma forma mais verdadeira que às vezes a gente deixa passar pelo nosso egoísmo pessoal. Então, não podia deixar de registrar isso, foi impressionante. Muito obrigada, viu? E eles são os mais novos casais do mundo. Então, eu estou muito esperançosa. A gente não conseguiu se apresentar antes, porque a gente prepara uma coisa, mas chega na hora a gente não fala, Então, eu sou a Jéssica do Jorge. A gente tem 2 filhos, o Rafa, que está sempre por aqui, o Paulo das Pessoas, tem 1 ano e 3 meses, o Miguel, que está lá fora, vocês viram servindo na missa, tem 11 anos. A gente está aqui no setor pré-matrimonial, desde que a gente entrou na pastoral familiar, com o Bispo Padre Jones, tem mais ou menos aí 1 ano e meio, ainda estava grávida, com mais ou menos aí 1 ano e meio. É isso. A gente está casado, estamos juntos há 15 anos. A gente é novinho, a gente só mora muito perto da praia, mas vamos fazer 31 anos esse ano, mas estamos acabadinhos, já vai sem cabelo. É muita Coca-Cola. E a gente queria chamar aqui o casal Débora e Rafael, fruto da PVM, Ayla e Luan, também são fruto da PVM. E cadê a Karina? Foi embora? Foi embora. Tá bom. Tem outros casais também que são da pastoral familiar que não puderam vir hoje, que também são fruto da PVM. Para aquelas paróquias que ainda tem dificuldade de implantar esse novo modelo, eu queria propor uma meta, pelo menos a gente fizesse para experimentar, e eu e a gente nos colocamos à disposição, para estar com vocês, para mostrar para vocês pelo menos em algum momento, como a gente faz, como a gente trabalha. No livro vocês vão ver a oração inicial e a oração final, não é pronto, mas é
questão de fazer uma oração espontânea com eles, de invocar o Espírito Santo, sabe? Para as coisas ficarem leves, não ficar maçantes, não ficarem cansativas. Então, assim, o legal é isso. É que vocês vão colocar a característica de vocês. Para ele, vocês, como é que o Jorge é? Eu sou mais da parte oracional. Como é que a Jéssica é? A Jéssica é mais comunicativa. Ela fica pelo WhatsApp, ela fica conversando com eles, marca almoço, marca lanche, marca as coisas. E aí assim, como é que é o amigo e a Joyce? Eles são mais acolhedores. Você chega na casa deles, tem um lanche enorme. Sempre tem lanche. Então assim, para eles, os casais que chegam, eles encontram esse ambiente acolhedor, sabe? Fogos, a família deles estão, a Lara está sempre com a gente, às vezes a gente chega, a sogra está lá, a mãe dele está lá. Então assim, os casais quando chegam, eles encontram casais cristãos vivendo a verdadeira fé, sabe? E eu acho que mais do que qualquer tema apresentado, o testemunho, ele leva mais pessoas a esse encontro pessoal. Gente, esses aqui foram nossos os casais que ficaram com a gente, a Raia e o Luan, que estão na pastoral, e a Débora e o Rafael já estão fazendo esse processo de discernimento. A Raia e o Luan foi da primeira turma, que a gente serviu, e a Débora e o Rafael foram terceiro. É isso? O segundo. Eles vão falar um pouquinho para vocês da experiência que eles tiveram. Oi. Bom dia, eu me chamo Raila, eu sou esposa do Luan. Amanhã nós vamos completar 4 meses de casados. Nos casamos na paróquia de Nossa Senhora do Monte Serra. Eu já encontrei um casal que eu vi lá no dia do casamento. E nós buscamos, eu sempre fui de igreja, eu fiz comunhão, fiz crisma e me afastei um pouquinho da comunidade. A minha comunidade era lá de Santa Cruz, da paróquia de Santa Terezinha. E por coisas da vida, a gente opta pelo mais fácil. Então, morando juntos. Por questão de facilidade do trânsito, para ficar mais perto do trabalho. E não havia um discernimento do que a gente estava vivendo, errado, Hoje a gente tem esse discernimento. E nós não tínhamos na época, nós estávamos afastados. Então, consequentemente da comunhão, a gente frequentava a missa de vez em quando. E quando, com o acolhimento da Divina Providência, porque eu passei a morar aqui em Jacarepaguá, eu passei a frequentar a igreja. Então, as pessoas, na minha visão, da minha visão que eu já fui noiva, as pessoas elas buscam a igreja para se casar porque elas sabem que é o certo para quem é cristão católico, E quem não é o cristão católico, ele não sabe se é o certo ou se é errado. De repente é só para um protocolo, para atender um pedido da família, por uma questão da orientação dos padrinhos, quando é um amigo bem próximo, enfim. Então, quando nós tivemos essa oportunidade, que foi uma bênção na nossa vida, no primeiro momento a gente se assustou, porque nós éramos a primeira turma, e falamos assim, meu Deus, eram 11 encontros que foram apresentados, só que o último é uma missa. E nós ficamos impressionados, porque será que a gente vai dar conta? Será que a gente vai aguentar? Porque é cansativo, porque a gente trabalha. Era dia de semana, às 7 horas da noite, lá na Barra, passava todo o trânsito e tudo mais, mas quem quer dá um jeito, quem não quer inventa uma desculpa. E aí a gente, então, vamos ao que a gente quer. A gente começou com mais 2 casais, então eram 6, individualmente, 6 pessoas fazendo a formação, com todo 3 casais, isso aí.
e com todo esse amparo dos coordenadores, né? Que a gente não, no primeiro momento, a gente não se conhecia, porque como eu expliquei, eu não era da paróquia, né? E segundo, porque assim, essa vivência, esse acolhimento de comunidade, ele vai com o tempo, né? Você vai conhecendo as pessoas. Em nenhum momento na minha cabeça passou aquele julgamento, você está falando isso, mas na hora não pratica. Não passou por isso, porque como eles mesmos colocaram aqui, eles abriam a porta da casa deles, então a gente via o filho chorando, tinha gente que estava doente, tinha essas situações, então a gente via a realidade sendo vivida, não tinha romance, a verdade ali do casal partilhando, e tudo no contexto do livro, que tinham as passagens da Bíblia, o momento da partilha. Então tudo estava baseado no catecismo da Igreja Católica e na palavra de Deus na Bíblia, né? nas passagens. Então a gente sabia que o que a gente estava sendo formado, o que a gente estava recebendo era um presente mesmo, que como eu dividido com amigas que passaram pelo esse período de formação de noivos, né? Eu até fiquei impressionada, porque uma amiga minha falou que fez o curso, tipo assim, aí no final de semana o curso que eu fiz online. E aí eu perguntei, o que você achou desse assunto, né? Hoje em dia é muito mais difícil e delicado falar sobre filhos, né? Da criação dos filhos. E ela me respondia de uma forma assim, muito engraçada, que a gente não viu isso não. E eu falei, mas como assim? Bom, não estou ali para julgar, a gente não está ali para julgar ninguém, né? Estou falando alto? Estou falando muito. Não estou para julgar ninguém, mas no sentido de que, assim, no ponto de vista nosso, tem muitas pessoas da paróquia que não sabem o que é o curso de noivos, né? Que é a formação, que é o EPMM, a gente aprendeu aqui, o catecúmeno, eu esqueci, catecumenato é a nossa formação. Então, assim, eu acho que isso é importante da gente entender que tem pessoas que às vezes parece ser óbvio, mas não é. Então, tem pessoas dentro da paróquia que não sabem, e foi muito importante, como presente de Deus nas nossas vidas, ter a paróquia da Divina Providência, Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, nos auxiliando nesse curso. E fundamental, assim, a participação do padre também, porque ele abordou um tema muito delicado sobre sexualidade. Então, se você tratar esse assunto na frente de um padre, foi natural, porque o que o mundo diz que pra gente tenta sujar a imagem, né? É de uma forma linda que vem a vida. Então, é isso tudo. Bom dia, já boa tarde, né? Sou a Débora, sou a Rafael, nós estamos juntos há 6 anos e 5 meses. Nós nos conhecemos pelo JC, pelo JC, e há 6 anos atrás. Então, muita coisa aconteceu nesse meio tempo, veio pandemia, distanciou a gente bem mais de algo que já não estava muito sólido, que era a nossa presença na comunidade. E com o EPVM, a gente conseguiu refletir a nossa vida espiritual a cada encontro. Eu ficava falando com o Rafael, a gente entrou, o Jorge já deu tão na prévia, a gente entrou assim, não sei se era exatamente a gente que ele estava falando, mas teve casal que entrou sem querer casar, no caso era eu. O Rafael, ele queria casamento na igreja, porque eu tinha um pouco aquela visão meio distorcida de já vivo junto, eu tô casada. Agora é só por vocação, fazer a burocracia da coisa, mas não é nem um pouco assim, não dá para dizer, mais ou menos assim, está muito longe. Então, com o EPVM, a
cada encontro eu ficava refletindo assim, nossa, cara, isso é o matrimônio. Eu fiquei refletindo também de maneira pessoal, o quanto que até mesmo as nossas referências, em específico mais minha mesmo, familiar, quanto que eu me faltava, aquilo ali é casamento, mas não é. A compreensão do matrimônio, eu já tenho também um pouco de tudo que foi conversado lá no meu vídeo, que também foi bem mais ou menos, estava falando com a Rafael ali atrás, teve retiro do Crisma, que passou um dia só, mas se você fizer uma pergunta do que foi feito no retiro, eu não sei, porque foi um dia só, é muita informação para ser conversada. E aí o Rafael perguntou, porque o Rafael também fez crisma comigo. Teve retiro? Não lembro. Porque um dia só para muita informação. Termina o dia com a cabeça cheia, foi essa a ideia que eu tinha do curso de noivos. Seria só mais um dia, lotado de informação, e eu iria, hoje tem que chegar aí, tem que estar com o celular bem carregado, para ficar mexendo no celular, quando estão falando, porque vai ter uma hora que vai bater o tédio. Mas não foi isso, nem um pouco disso. Então tinha hora que a gente já estava sendo expulso da paróquia aqui, pelo horário. Aí a gente conseguiu amadurecer muito sobre o casamento, se refletir na nossa vida espiritual, na nossa vida como um todo, não só a espiritual, foi florescendo para outras áreas também. E cada um dos encontros, por exemplo, filhos, finanças pessoais, educação dos filhos, finanças pessoais, tanto da família. Então, fora Pois já saiu do casamento. Porque quando eu entrei, eu achei que eu tinha uma ideia meio equivocada da coisa. E eu falei, não, eu quero casar esse ano, nós fizemos no ano passado, né? Eu quero casar esse ano, 2023. Não, vamos deixar no 2024, tem que organizar com mais calma. Aí eu fiquei super tranquila de saber que tem validade de 2 anos, ou foi 2 anos qualquer coisa, eu faço outro curso. Aí o Rafael chegou e falou, não, vamos marcar logo. E me convenceu, porque eu consegui compreender, eu consegui ser formada como uma preparação para ser uma boa esposa, para ele ser um bom marido, para futuramente ser uma boa mãe. Floresceu tanto para outras áreas que hoje a gente decidiu viver a castidade, então foi algo teve um peso muito importante para a gente. E agora eu vou falar o que você tinha falado. Boa tarde, pessoal. Eu sou Rafael. Prometo não me alongar tanto. Para mim, na minha concepção da PVM, porque podemos nos aprofundar em vários assuntos que são extremamente delicados, né? E só que eu e Débora, a gente já convive há muito tempo junto, a gente mora junto e vamos nos casar agora e hoje. Muitos desses temas a gente chegou a conversar, poucos temas a gente não chegou a conversar. Mas a gente percebeu que no momento de partilha, muitos casais não tiveram tempo, não tiveram esse estado para conversar sobre determinado assunto. Então, com isso, cada encontro foi aprofundando cada vez mais dentro daquele determinado assunto. Porque são 10 encontros, 10 assuntos bem necessários para todos os casais, né? Eu vim de Loreto, eu era paroquiano de Loreto há muito tempo, só que com a pandemia a gente acabou se afastando, tentamos voltar um pouco para o Loreto, tentamos nos inscrever no Loreto. Aí eu penso assim, graças a Deus que a gente se inscreveu aqui na Quintana, porque o curso aqui foi muito bom, foi muito maravilhoso. Eu
indicamos para outras pessoas, inclusive os nossos amigos do Oriente falaram, pô, tá divina, você tem que ter falado, como fazer, eu já peguei, já passei o telefone da Jéssica para eles entrarem em contato, dos casais que vão casar esse ano. Uma coisa que, só para fechar, a gente entrou no casamento, entrou no IPVM sem data, né? Já conheci um casal, ficamos amigos de todos os casais, inclusive nós vamos ser padrinhos do casal que a gente conheceu no encontro e a gente convidou eles para ser casal, padrinhos do nosso encontro. Então, é meu casamento. Mas assim, a gente conseguiu ali trocar ideias, né, que de certa forma me ajudaram a chegar mais próximo de Jesus. Porque eu sempre fui da JC, sempre serei da JC em Flamengo. Por isso que eu estou na camisa. Eu trabalhei em 5 paróquias, eu evangelizei para muita gente. Eu trabalho mesmo, bota a mão na massa. A gente está indo para o último encontro agora, eu vou despedir da JC, uma perda no coração. Mas o que eu quero falar é que esse casal, né, ele falou de várias coisas no sentido de nos ajudar, né, a manter perto de Jesus. Então, naturalmente, a gente quis se informar, se estudar. Aí nós percebemos quão profundo não ser casto no casamento. A gente hoje pratica castidade, é bem difícil, mas a gente tenta, né? Só do ano passado para cá, eu acho que eu me confessei mais do que na minha vida inteira. Eu confessei de forma certa, de forma inteligente, né? De forma, confessei coisas que eu nunca confessaria ao padre, porque eu comecei a entender, a estudar literatura, comprei missal, entramos no curso de leitores, sem querer ser leitor, porque eu não gosto disso. Eu fui mesmo para aprender, para ter conhecimento da palavra, para ter conhecimento de Deus. E com isso, também, nesse reunião, eu consegui ter um direcionamento espiritual, uma coisa que eu não via sentido. Eu tenho acompanhamento espiritual, entrei num movimento, com outro grupo, né? E é isso, basicamente, eu queria falar para vocês, é isso. Eu quis me aprofundar um pouco mais porque, às vezes, a minha palavra pode, né, incentivar algumas pessoas e o APVM, sim, vale a pena. São 10 encontros maravilhosos e eu sou muito grato por isso. Então, gente, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem partilhar agora,